Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, para que você possa tomar conhecimento das verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da Palavra de Deus, para a salvação da sua alma. Você que nos assiste poderá entrar em contato conosco para você fazer o seu pedido de oração através do nosso Telepaz, código de área 35 3721 1568, e também através do 99196 3915. Esses são os telefones que você poderá entrar em contato conosco para solicitar a sua oração, o seu pedido de oração, e nós teremos o prazer de receber a sua oração e o seu pedido. Nós queremos orar, interceder a seu favor. Você também poderá nos apoiar mantendo este programa no ar, com a sua oferta, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, a operação é 003 e a conta corrente 504 400 dígito 0, Igreja Quadrangular Independente. E você estará juntamente conosco levando estas verdades do Evangelho para todos aqueles que nos assistem. Eu quero ver vocês cantando, hein? Foi pro Rio que Deus deu, e do Rio foi para as nações. Agora, manda ver! Não, 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 não. Cadê você? E adore ao Senhor assim. Oh, meu Deus, mais grande.
Joga a mão pra cima na honra. E não há Deus melhor. E não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versos 9 ao 13, o apóstolo Paulo escreve: E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto, aqueles crentes que estavam servindo a Cristo, mas na igreja de Corinto estava havendo muitas dissensões, muitos desentendimentos, inclusive também muita idolatria. Ou seja, os crentes de Corinto, muitos deles, estavam entendendo que, mesmo estando participando nos cultos idólatras, eles, por serem salvos em Cristo, não estavam lhes afetando absolutamente nada. O apóstolo Paulo, então, escreve neste capítulo 10 que não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. E Paulo passa a fazer essa advertência à igreja de Corinto numa comparação aos israelitas que estiveram ali no deserto e passaram por muitas situações. Embora estivesse ali a presença de Deus com eles, embora eles estivessem sendo alimentados em pleno deserto, embora eles tivessem uma nuvem que os cobria para que os protegesse do sol, e nos meus cálculos havia aproximadamente 3 milhões de pessoas com Moisés, porque nos é informado que saíram com Moisés 800 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, facilmente poderemos concluir que havia aproximadamente 3 milhões de pessoas. E essa nuvem, ela cobria toda esta grande multidão de 3 milhões de pessoas contra o sol escaldante do deserto. E durante a noite havia um
uma tocha de fogo que ia à frente, iluminando o seu caminho. E sem contar que Deus proveu ali naquele deserto o alimento, o pão. Todo dia de manhã caía um maná para que eles apanhassem. E olha que ninguém podia apanhar além da cota que foi determinada. Quando eles apanhavam além da cota, aquilo apodrecia, porque eles entravam na desobediência. Deus requer de nós a obediência. Ninguém pode servir a Deus só mesmo pelo impulso religioso. Ninguém pode servir a Deus somente acreditando que Deus é um Deus de amor, como Ele é um Deus bondoso, como Ele é um Deus que não está preocupado com aquilo que nós estamos fazendo. Sim, Deus está preocupado, e Deus quer o melhor para nós, e para isto, Deus tem nos dado o melhor. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Por isso que é necessário estarmos orando, é necessário estarmos buscando em Deus, na sua palavra, as verdades. Não podemos ser direcionados por lideranças que não têm compromisso com Deus, com lideranças que não têm compromisso com a palavra de Deus, com lideranças que movem uma vida religiosa sem nenhum compromisso com Deus e com a sua palavra, e muito mais com a salvação daqueles que o seguem. Principal objetivo de Deus e propósito em Cristo Jesus é salvar o homem do seu pecado, é proporcionar ao homem a sua alegria, a sua felicidade, mesmo nas perseguições, porque quando nos entregamos a Cristo, nós começamos uma luta, uma batalha contra o príncipe deste mundo, contra o reino deste mundo, porque nós abraçamos a fé, a causa do reino de Deus, do reino de Cristo. Mas mesmo no meio das lutas, perseguições, adversidades, nós temos alegria, nós temos a paz. E Jesus declarou aos seus discípulos: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, diz Jesus, há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, eu vou vos preparar lugar. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus foi preparar lugar para todo aquele que o recebe e o aceita como Senhor da vida e Salvador da sua alma. O apóstolo Paulo está aqui exortando a igreja de Corinto, fazendo uma comparação com Israel durante a sua travessia do deserto para a conquista da terra da promessa, da terra de Canaã. Mas eles foram desobedientes. É isso que o apóstolo Paulo está colocando, faz um relato. E mais, no versículo 4 do capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, Cristo estava ali no meio daquele povo, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são pessoas distintas, mas é um só Deus, é o Deus perfeito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a Trindade que desde a criação, a expressão da criação, quando o homem foi ser criado, Deus declara:
façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por isso que o homem é trino. O homem é constituído de corpo, é constituído de alma, é constituído de espírito. E nos diz a palavra de Deus que o corpo volta para o pó que o deu, porque o homem foi criado do pó da terra. O espírito volta para Deus que o deu, o fôlego de vida. Quando se deixa de respirar, alguém que já teve uma falta de ar, ou alguém que tem comprometimentos dos seus rins, fica sem ar. E a coisa mais terrível é ficar sem ar, dá um desespero. E aquele desespero, ele cria ainda uma situação pior ainda pela falta de ar. Então o ar que nós respiramos é essencial, é o espírito que nos mantém, é o fôlego de vida que nos mantém em vida. E a alma? A alma, esta sim, é a consciência. A alma é a que vai para o julgamento. A alma é que Cristo veio para salvar. Por isto que é necessário se apegar à fé em Cristo para a salvação. Precisamos entender que existe grandes bênçãos de Deus, e é para isso que Paulo exorta aqui os crentes de Corinto, que eles estavam tentando a Cristo com as atitudes que eles estavam fazendo, participando nos tempos pagãos da adoração a ídolos, achando que não havia nenhuma consequência pelo fato deles já terem recebido Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. E para isso Paulo faz essa comparação dos israelitas que tentaram o próprio Deus, tentaram o próprio Cristo no deserto, na caminhada do deserto, sendo que Cristo estava ali presente na pedra. Aquela pedra que Deus ordenou que Moisés tocasse na rocha, que aquela rocha iria ser água para o povo beber. E Moisés estava tão enfurecido que ao invés de tocar na rocha, ele bateu na rocha por 3 vezes, declarando que seria possível ser água daquela rocha para todo aquele povo. E de repente saiu água da rocha, esta rocha que era Cristo. E por esse ato de Moisés, Moisés foi proibido, impedido de entrar na terra de Canaã. Só foi permitido que Moisés contemplasse a terra de Canaã, mas não foi lhe permitido entrar. É necessário termos em conta que a palavra de Deus é a verdade e que nós precisamos crer neste Cristo vivo, neste Cristo poderoso. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Paulo está exortando a igreja de Corinto para que eles não caiam no mesmo pecado, para que eles não venham a enfraquecer na fé, para que eles não venham ser reprovados na sua fé. Desde o tempo apostólico, muitos que abraçaram a fé em Cristo, muitos líderes inclusive, que caminharam na fé em Cristo, em dado momento, eles se desviaram da fé. Em dado momento, eles se tornaram opositor do Evangelho, opositor a Cristo, pelas suas práticas. Há muitos que creem e acreditam que, estando falando em Deus, falando em Jesus, está tudo certo, e no final das contas vai dar tudo certo. Não é bem assim. O Evangelho
é a ordem que Deus nos deu, é a bênção que Deus nos concedeu para a salvação. Por isso, precisamos estar dentro dos princípios do Evangelho. Nos diz que, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Muitas vezes, a minoria, ou seja, a maioria, pode estar errada e a minoria certa diante de Deus. Nem sempre as multidões representam presença de Deus. Jesus foi enfático quando declarou: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Veja que a obra de Deus, a obra de Cristo não depende das multidões, mas depende da sinceridade, depende daqueles que buscam a Deus de todo o seu coração. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Portanto, a maioria pode estar errada e a minoria pode estar certa diante de Deus. É isso que nos importa. A garantia de estar certo depende da revelação divina escrita. Por isso, a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa direção. A Bíblia e do Espírito predominando nas vidas, na congregação, no ambiente e nas decisões. É por isso que foi dado o Espírito Santo de Deus à igreja. O Espírito Santo é o condutor da igreja. O Espírito Santo é ele que dá entendimento. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado para aceitar, receber Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. O Espírito Santo não salva. O Espírito Santo não cura. O Espírito Santo é um agente de Deus para conduzir a igreja do Senhor Jesus, ou seja, aqueles que se convertem a Cristo. Também foram prostrados no deserto. A multidão de sepultura no deserto foi como um memorial à rebeldia, à carnalidade e à ingratidão para com Deus. O mesmo estava acontecendo em Corinto, apesar dos privilégios espirituais daqueles crentes. A nossa espiritualidade não nos faz deixar de ser humanos. Daí a advertência do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Precisamos estar orando e precisamos estar vigilantes, para que não venhamos fracassar na nossa fé. Aquele, pois, diz o apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo, Senhor, nessa Tua palavra, que está, Senhor, sentindo a necessidade de se chegar a Ti. Ó Deus, aqueles que talvez já conheceram a Ti, mas por um motivo ou outro se afastaram da Tua palavra, se afastaram da Tua presença, que nesta hora, Senhor, que pela obra do Teu Espírito Santo possam ser tocados, despertados, voltar, Senhor, à Tua presença, voltar à fé,
crendo, Senhor, que a tua bênção proporciona vitória, proporciona realização, proporciona salvação, proporciona certeza, convicção da vida eterna. No teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.